Era noite, uma noite pesada, quase sufocante. O vento passava frio pelas ruas estreitas, carregando um cheiro de chuva e algo mais. Algo que poucos ousariam nomear. As janelas estavam fechadas, as luzes baixas. Era como se todo o bairro tivesse combinado silenciosamente de não sair de casa. Ninguém queria ser testemunha do que estava prestes a acontecer. Naquela esquina mal iluminada, um homem seguia apressado. O capuz cobria o rosto. Os passos eram rápidos, quase sem som. Na mão, um pedaço de papel amassado, um salve. Para quem conhece, aquilo não é só um recado, é uma convocação. E quem recebe, sabe. Não existe a opção de recusar. O destino dele, pelo menos por aquela noite, não estava mais em suas mãos. Ele estava a caminho do Tribunal do Crime. Talvez você já tenha ouvido esse termo, Tribunal do Crime. Talvez tenha lido em uma reportagem ou escutado um comentário rápido, dito em voz baixa. Mas a pergunta é, o que realmente acontece nesses tribunais? Como eles funcionam? Quem decide? E principalmente, por que eles têm tanto poder em certas regiões do Brasil? Hoje você vai descobrir. E antes de mergulharmos nessa história, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque o que você vai ouvir aqui é resultado de muita pesquisa e cuidado. Não é ficção, é realidade. E uma realidade que raramente chega aos noticiários na profundidade que merece. Para entender o Tribunal do Crime, precisamos voltar algumas décadas. Final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil atravessava um aumento acelerado da violência urbana. As cadeias estavam superlotadas. As facções começavam a surgir com força e o controle do Estado dentro dos presídios era cada vez menor. Foi nesse cenário que organizações como o Primeiro Comando da capital, em São Paulo, e o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, ganharam forma. No início, esses grupos surgiram com a ideia de proteger seus membros e criar um código de conduta para evitar conflitos internos. Mas com o tempo, essa proteção se transformou em poder absoluto sobre os territórios onde atuavam. Eles precisavam garantir disciplina e lealdade. E foi assim que nasceu a ideia de um sistema de julgamento interno rápido, direto e implacável. O Tribunal do Crime funciona como uma corte paralela, onde as regras não vêm da Constituição, mas do Estatuto da facção. Dentro desse sistema, o crime não é o que o Código Penal brasileiro define, e sim qualquer ação que viole as normas impostas pelo grupo. Pode ser roubar dentro da comunidade, vender drogas sem autorização, desrespeitar lideranças, agredir moradores, ou o que é considerado a pior infração de todas, colaborar com a polícia. O processo começa com uma denúncia. Essa denúncia pode vir de outro membro, de um morador, ou até ser percebida pela própria liderança. Quando o caso é considerado grave, o acusado recebe um chamado, o salve. Em muitos casos, esse chamado já é, na prática, a condenação. O local do tribunal varia. Pode ser dentro de um barraco, numa casa abandonada, em uma sala isolada dentro da prisão, ou até no meio de um beco. O clima é sempre tenso. Os líderes da comunidade, conrestidos como disciplina ou disciplina geral, estão à frente. Ao redor, outros membros armados garantem que nada fuja do controle. Não há espaço para testemunhas externas. A sessão começa quase sempre com a pergunta: "Você sabe por que está aqui?" O acusado responde, muitas vezes já sabendo o destino. O julgamento é rápido. Não existe defesa formal, nem análise de provas, como na justiça oficial. O que importa é a palavra da liderança e a percepção de que a ordem precisa ser mantida. As punições variam conforme a gravidade da infração. Em casos leves, pode haver advertência ou multas, valores pagos em dinheiro ou em mercadorias. Em casos médios, espancamentos ou expulsão da comunidade.
e, nas situações mais extremas, a pena é a execução. Mas como esse sistema consegue se manter por tanto tempo? A resposta está no vácuo deixado pelo Estado. Em muitas comunidades onde o Tribunal do Crime atua, a presença policial é rara ou acontece apenas em operações pontuais. A justiça oficial é lenta, burocrática e distante. Nesse vazio, a facção se apresenta como autoridade, oferecendo uma justiça rápida, menos ainda que cruel. E aqui está o paradoxo. Para alguns moradores, esse controle traz uma sensação de segurança. Crimes como furtos e assaltos dentro da comunidade praticamente desaparecem. Mas essa paz tem um custo alto. Todos vivem sob vigilância. Qualquer deslize pode levar a um julgamento sumário. Com o tempo, o Tribunal do Crime se sofisticou. Hoje, em muitos casos, as ordens vêm diretamente de líderes presos a quilômetros de distância. A comunicação é feita por bilhetes codificados, celulares clandestinos ou intermediários de confiança. Existem até códigos para identificar o tipo de punição que deve ser aplicada, evitando conversas explícitas que possam ser interceptadas. Há relatos de que, em algumas regiões, o tribunal não julga apenas casos ligados à facção, mas também conflitos do dia a dia, menos brigas de vizinhos, disputas familiares, dívidas pessoais. Para muitos moradores, recorrer à facção é mais rápido e eficaz do que chamar a polícia. Isso reforça ainda mais o poder desses grupos. Um caso famoso aconteceu no interior de São Paulo, em uma comunidade onde um comerciante local começou a vender mercadorias de procedência duvidosa a moradores, quando alguns produtos estragados causaram problemas de saúde. Não foi a delegacia que as vítimas recorreram menos, foi a disciplina da comunidade. O comerciante foi convocado, julgado e expulso da área em menos de 24 horas. Não houve boletim de ocorrência, não houve advogado. Outro caso no Rio de Janeiro envolveu uma disputa de família. 2 irmãos brigaram por herança e a situação começou a gerar confusão no bairro. Em vez de procurar a justiça comum, eles foram convidados ao Tribunal do Crime local. Ali, diante de líderes da facção, receberam uma solução definitiva: vender o bem e dividir o valor. Foi imposto, não negociado. Esses exemplos mostram como o tribunal se tornou, em certos lugares, autoridade máxima, substituindo completamente o papel da justiça oficial. Isso só é possível porque, em comunidades onde o Estado não atua de forma constante, a população se acostuma a ter outro juiz, decidindo. Por trás de cada julgamento, há um objetivo maior: manter o controle total. E isso é feito pelo medo. Um medo que se espalha de forma silenciosa, mas constante. Todos sabem que o tribunal está ali, observando, mesmo quando parece que nada acontece. Essa estrutura cria um ciclo difícil de quebrar. Quanto mais o tribunal se fortalece, mais ele substitui a presença do Estado. E enquanto a justiça oficial não ocupar esses espaços com rapidez, eficiência e respeito, o Tribunal do Crime continuará sendo a lei onde a lei oficial não chega. E assim como a noite daquela primeira cena, ele continuará agindo nas sombras, decidido, silencioso e implacável. Se você chegou até aqui, já sabe. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você apoia nosso trabalho e nos ajuda a continuar trazendo histórias que mostram o que está escondido sob a superfície. Porque só conhecendo a realidade podemos, um dia, transformá-la.